Pessoal, vamos lá, continuando então, correção da atividade 3, do 8º ano, a parte 3 agora, beleza? Continuando a leitura do texto. Um caminho com muitas redes. A ciência das redes complexas tem mais de 300 anos, mas foi em 2016 que nosso grupo de pesquisa, hoje na USP, publicou um dos primeiros estudos na área da ecologia, levando em conta múltiplas camadas de rede, destaca Mello. A equipe de cientistas liderada pelo professor tem na bagagem várias pesquisas anteriores publicadas ao longo dos últimos 10 anos. Para chegar este ano às páginas de uma das revistas científicas mais importantes do mundo nas áreas da ecologia e evolução, a Nature, Ecology e Evolution, foram necessários 3 anos de pesquisa. O início dessa trajetória está registrado em uma imagem datada de 2016, quando 6 pesquisadores que estavam na Conferência Internacional de Pesquisa sobre Morcegos em Durban, na África do Sul, foram almoçar juntos e se propuseram a construir um projeto. Ao longo do caminho, mais 4 cientistas se uniram ao grupo. Nessa época, já fazia cerca de 7 anos que Mello havia pedido autorização para usar o banco de dados online criado pela pesquisadora Cullen J. Zellman, do Centro de Conservação de Morcegos de Austin, nos Estados Unidos. Ao longo desse tempo, o pesquisador brasileiro e sua equipe refinaram as informações disponibilizadas por J. Zellman e adicionaram estudos brasileiros. Esses dados, que compreendem cerca de 70 anos de trabalhos de campo feitos por centenas de pesquisadores na região, foram utilizados no artigo publicado na Nature, Ecology e Evolution. Começamos estudando conjuntos de organismos de diferentes espécies, isto é, comunidades. E hoje analisamos também sistemas no sentido estrito, formados por interações entre esses organismos, isto é, redes. Entender essas regras é crucial para compreendermos a arquitetura da biodiversidade, melhorarmos a produtividade de sistemas agroflorestais e controlar doenças emergentes, entre muitas outras aplicações, escreve Mello na introdução da sua tese de livre docência, apresentada em agosto deste ano à USP. No texto, o professor faz uma síntese do caminho que percorreu ao longo de suas descobertas científicas, um caminho que é similar ao percorrido por tantos outros pesquisadores na extensa e gratificante jornada da ciência. Em uma floresta ou mesmo em uma lavoura ou jardim urbano, o que começa com um par de organismos escalona para múltiplos pares, chegando ao nível de respectivas populações, e delas ao nível de todo o ecossistema. Isso é o que poeticamente chamamos de a teia da vida. O mais incrível é que diferentes cientistas ao redor do mundo, ao longo de séculos e perspassando diferentes gerações, encontraram padrões muito interessantes nessa teia. Ou seja, coisas que se repetem regularmente, desde a forma de partes dela até os processos que geram essas formas. É extremamente empolgante tentar entender o que mantém unidos esses emaranhados de organismos e interações, também conhecidos como sistemas complexos. Para finalizar, Rodrigues destaca que os sistemas complexos são estudados no ICMC, tanto no campo da ecologia como em medicina, epidemiologia, ciências sociais e economia. Em todas essas áreas, os pesquisadores buscam entender, por exemplo, como os neurônios estão organizados no cérebro ou como as doenças se propagam em nossa sociedade. Bem legal, né, gente? Assim, é um texto que provavelmente a gente jamais leria, vamos dizer, né?
Mas é legal, eu acho que nós temos que ter essa ampliada possibilidades de nós entendermos qualquer tipo de texto. Ou, pelo menos, não estou falando que vocês têm que entender tudo que está sendo falado nesse texto, gente, porque nem eu mesma, imagina, eu estou muito longe de entender. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter condições de entender, né, pelo menos o conceito do que está sendo tratado aqui, tá? Vamos para a terceira parada, então. Deixa eu abrir aqui. Terceira parada. Aqui, ó. No trecho em destaque, há uma curiosidade a respeito da composição do grupo de cientistas. Qual é essa curiosidade? Você a considera necessária para o entendimento do texto? Explique. A curiosidade está aqui, gente, ó. É nessa parte onde está grifada. Grifada não, tá de azul. Aqui, ó. Porque aqui ela conta, ele conta como foi que os pesquisadores se conheceram e começaram a fazer esse trabalho, esse projeto, né, de conhecer melhor os morcegos e a relação deles, né, com as plantas, enfim, todo esse trabalho é muito importante aí. Então, a curiosidade é sobre a forma como o grupo de cientistas se conheceram, faltou uma informação aqui, né, se conheceram para o desenvolvimento da pesquisa. A curiosidade é sobre a forma como o grupo de cientistas, então, né, que eles se conheceram e pensaram num projeto para o desenvolvimento da pesquisa. Eles eram pessoas de países diferentes e que não se conheciam, mas que tinham algo em comum, né, como os dados, por exemplo, coletados sobre eles, né, sobre o mesmo assunto, que é a interação dos morcegos com as plantas. 2. Quando falamos de algo que gostamos, geralmente escolhemos palavras que expressam nossa empolgação. No trecho transcrito abaixo, grife essas palavras. Então aqui, né, gente, eu acho que que de fato mostra a maior empolgação é aqui, ó. É extremamente empolgante tentar entender o que mantém unidos esses tal. E aqui também, quando ele fala, né, que isso é o que poeticamente chamamos de a teia da vida, né? Então, é uma maneira aqui carinhosa de falar do assunto, né? Que essa pessoa que escreveu o artigo tem tanto prazer em falar. Bom, e agora acho que é a quarta parte, vamos ver aqui, que é, gente, tá, aqui, ó. Como funciona o mapeamento multicamadas de conexões entre espécies. Essa parte vai tratar, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho ela. Acho que assim, vamos ver se... acho que assim dá para vocês verem melhor. Como funciona esse mapeamento de multicamadas que eles tanto falam aí, né? Então fala assim, ó. O mapeamento multicamadas estuda as relações entre espécies com ferramentas computacionais, mais ou menos como quem estuda as múltiplas conexões entre pessoas num aplicativo de rede social. O artigo destaca como funciona a teia que une 73 espécies de morcegos e 439 espécies de plantas, estudadas pela equipe de pesquisadores de que Mello e Rodrigues fazem parte. Essa teia é formada por várias camadas, que representam os tipos de interações. Uma dessas camadas corresponde às mais de 900 interações do morcego com a planta, em que há frugivoria, ou seja, o consumo de frutas, e outra equivale a 301 interações em que há consumo de néctar, e assim por diante. Então aqui, ó, é bem legal, né, a forma como ele fez essa relação, né, do bichinho. Então você pode ver, ó, que tem vários tipos de morcegos, né, não tem só um, vamos colocar assim, tá vendo, ó, tem morcegos eles fazem parte da mesma espécie, mas são diferentes, né? Igual nós, né, gente? Cada um é diferente de cada um. E aí, como é que eles se relacionam? Tá vendo? Ó, uns que gostam de abacaxi, o outro de maçã, o outro de mamão, o outro de goiaba, o outro de laranja, o outro de banana.
Então, assim, como é que é isso que eles estudam, o que cada um come, o que cada um, né, é isso que eles fazem nessa pesquisa. Para relatar esses processos, os pesquisadores consideram ainda a história evolutiva, o grau de parentesco e a distribuição geográfica das diferentes espécies. Então, tá aqui a história evolutiva, né, que separa as espécies em módulos, a ocorrência geográfica, né, cria os links entre espécies. Então, por exemplo, aonde eles vivem, em que lugar que eles vivem juntos, em que lugar que eles vivem separados, né? As características funcionais que determinam a centralidade de cada espécie. Os morcegos mais populares são os que estão no centro da rede. Se uma espécie central é extinta, afetará mais o todo, porque desempenha uma função mais relevante na manutenção do ecossistema. Bem bacana, né? Então, vamos para a quarta parada. Deixa eu entrar aqui nas respostas, perguntas. Quarta parada. A quarta parte, a parte 4 do artigo você acabou de ler. Pode ser considerado uma síntese das partes 1, 2 e 3? Síntese, gente, é um resumo, tá? Então, o texto inteiro, então, aqui ele está perguntando assim, né? Esse infográfico, o que é um infográfico? São informações que envolvem imagens, gráficos, né? Esse infográfico, ele pode ser considerado um resumo do texto inteiro? Não, né, gente? Ele não é um resumo do texto inteiro, mas ele explica, né, o quê? Ele explica o que foi dito, mas de maneira resumida, mas ele não resume o texto inteiro, ele explica o que foi dito em cada parte do texto. Ele poderia substituir o texto? Jamais, né, gente? De jeito nenhum, tá? O texto, ele tem muito mais informações e principalmente comprovações e tudo mais. C. Seria compreendida com esse sucesso se não tivesse as imagens? Por quê? Claro que não, né, gente? Fica muito mais difícil entender, no caso desse infográfico, se não tivesse as imagens e apenas a linguagem verbal, que é a escrita, certo? E para terminarmos, rapidamente aqui, ó, aqui vai ser essa página, deixa eu ver, página 26, tá? Para encerrar aqui, rapidamente. Aqui a primeira, né, é pessoal. Em qual área predomina esse tipo de texto? Nós já falamos, né, que seriam em revistas, na área da ciência, da linguagem, da natureza, da matemática. 3. Qual o tema abordado no texto? O tema foi o estudo da interação entre os morcegos e plantas e a importância dessa interação para a vida no geral. Você sentiu alguma dificuldade? Pessoal? Indique o item que melhor traduz a finalidade do estudo, do texto estudado. É a C, né, gente? Expor um conteúdo de natureza científica. Quanto à linguagem do texto, qual o modo verbal predominante? Nós já vimos. Não vimos. É o modo indicativo, tá? Que é o modo em que mostra ações que com certeza ocorreram e que ocorrem naquele momento. O tempo verbal é o presente. Qual variedade linguística usada? Ou seja, nós temos várias, né, variedades linguísticas, mas a usada nesse texto é a norma padrão, ou seja, que respeita regras e tudo mais. A predominância da linguagem formal ou informal? Com certeza da formal, né, gente? É um texto acadêmico. E para finalizar, a linguagem utilizada é adequada à comunicação? Com certeza, né, gente? Mesmo porque ela foi exposta em um jornal da USP, da universidade. Então, logicamente, ela está adequada à situação de comunicação. Um abraço a todos, gente!